E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu não vou trazer um tema específico. Hoje eu vou trazer algumas perguntas que eu tenho recebido, algumas dúvidas, alguns questionamentos de profissionais que atuam com estética e que já utilizam o microagulhamento ou que estão querendo conhecer o microagulhamento, utilizar o microagulhamento, aprender sobre o microagulhamento, e por essa razão tenho deixado algumas perguntinhas, alguns questionamentos aqui, ou nos comentários, ou aqui na caixinha de perguntas que às vezes a gente faz, nos próprios questionários que nós fazemos aqui através do Google, do Facebook, e as pessoas vão deixando as suas perguntas. Isso é interessante porque à medida que eu vou respondendo essas perguntas específicas dessas pessoas, pode ser que também seja a tua dúvida, pode ser que também seja a tua insegurança, o teu medo, o teu questionamento, e assim a gente vai respondendo e ajudando a melhorar e a esclarecer essas perguntas para que você se sinta mais seguro, mais segura e consiga aplicar o microagulhamento de um jeito simples e descomplicado. Lembrando que nós estamos aqui ao vivo em 3 plataformas, estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no Facebook e também no YouTube. Bom, e nós vamos então começar com as nossas perguntas. Eu vou lendo aqui, as perguntas vão chegando para mim e eu vou lendo aqui para quem está nos assistindo pelo YouTube. As perguntas vão aparecer na tela e você que estiver assistindo pode ter acesso a essas perguntas também. Quem está só no Instagram, não vai aparecer a pergunta, mas eu vou ler a pergunta e vou responder também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Não esquece de curtir essa live e não esquece de partilhar essa live com o maior número de pessoas que você tiver aí, sai enviando aí, clica aí no aviãozinho e sai enviando para todo mundo, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas e ajudar também o maior número de profissionais. Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte, que chegou para mim, é a seguinte: pessoas de fototipo alto também podem fazer microagulhamento? Sim, pessoas de fototipo alto também podem fazer microagulhamento. Contudo, é preciso muito cuidado, é preciso muita maestria. Por quê? Porque nós não podemos utilizar um comprimento de agulha muito grande, com uma profundidade muito grande. Nós não podemos lesionar excessivamente essa pele, exatamente pelo fato dela ter um fototipo alto. Ou seja, os melanócitos, sempre que são agredidos em demasia, sempre que são estimulados em demasia, eles tendem a responder como uma resposta de proteção da própria pele, produzindo mais melanina, pigmentando ainda mais a pele naquela região. Então, se essa pessoa já tem um fototipo alto, ela normalmente, naturalmente, já tem uma produção, né, a mais de melanina. Então, o risco da gente aumentar o risco da gente provocar uma lesão hiperpigmentária pós-inflamatória também é grande. Então, nesse caso, nós não vamos utilizar comprimentos de agulha muito grandes, não vamos lesionar excessivamente essa pele. De modo geral, no microagulhamento não é essa a função, provocar uma lesão excessiva, não é? Mas o que eu quero dizer é que em fototipos altos nós temos que tomar um cuidado redobrado e temos que, talvez, então, associar estratégias para conseguir o objetivo, tá bem? Então, penso que ficou respondida aqui essa primeira pergunta. Em relação aos fototipos altos, podemos sim utilizar a técnica de microagulhamento para tratar essa pele, mas temos que ter aqui um cuidado maior para que o comprimento de agulha utilizado ou para que essa pele não fique excessivamente lesionada, provocando assim uma alteração hiperpigmentária pós-inflamatória, que é depois do processo inflamatório, a pele pode vir a manchar na região que foi tratada. Mas sim, podemos sim, com cuidado, utilizando os ativos certos, podemos sim, sem sombra de dúvidas.
Vamos passar para a segunda pergunta. Vamos ver aqui. Tá chegando aqui para mim a segunda pergunta. Tá aqui aparecendo na tela, para quem tá no YouTube. As perguntas aparecem na tela. E eu vou ler, que você tá aqui no Instagram comigo e não aparece para você, mas eu vou ler a pergunta. Olha só, a segunda pergunta é: o microagulhamento é um procedimento doloroso? Uma outra questão, que é a seguinte: essa questão de dor, ela é muito relativa, tá bem? Primeiro ponto, é muito relativo. Às vezes, o que é desconfortável para um, não é desconfortável para outra pessoa. Às vezes, eu posso utilizar o mesmo comprimento de agulha que eu utilizei, vamos supor, vou dar aqui um exemplo bem claro. Então, vamos supor que eu tive uma cliente que eu utilizei um comprimento de 0,50 milímetros nela e para ela foi super tranquilo. Não foi doloroso, não foi desconfortável, ela não se queixou, tranquilo. Mas vamos supor que logo a seguir eu tenho uma outra paciente, uma outra cliente, e eu usei o mesmo comprimento de agulha nessa pessoa. Obviamente, né, que a gente descarta o cartucho, joga fora essas agulhas, pega um cartucho novo, uma ponteira nova e faço a análise dessa pele e vou utilizar o mesmo comprimento de agulha. Pode ser que essa pessoa sinta desconforto, pode ser que essa pessoa ache que o procedimento é desconfortável, é doloroso. Então, essa questão de dor é muito relativa. Aquilo que dói em um pode não doer em outra pessoa. O limiar de dor das pessoas é completamente diferente. Tem pessoas que têm uma maior resistência ao desconforto do que outras pessoas. Mas, de modo geral, o microagulhamento pode ser um procedimento bem tranquilo, dependendo do comprimento de agulha que você utiliza, como também pode ser um procedimento com algum desconforto, sim, dependendo do comprimento de agulha que você usa, sem sombra de dúvida. Se você usa uma agulha de 0,25, de 0,30 milímetros, de 0,50 milímetros, costuma ser um procedimento totalmente tranquilo, costuma ser um procedimento que nem é preciso utilizar qualquer tipo de anestésico tópico. Mas todo comprimento de agulha acima dos 50 milímetros, ou seja, 0,75, 1 milímetro, 1 milímetro e meio, quem trabalha com 2 milímetros, com certeza vai ser um procedimento que vai precisar de um creme anestésico que vai atuar previamente. Você vai limpar, vai higienizar essa pele, vai desinfetar essa pele, vai anestesiar, colocar o creme anestésico tópico, esperar esse creme atuar durante 20, 30 minutos, dependendo do nível de sensibilidade de cada pessoa, e só então você vai remover esse anestésico, limpar novamente essa pele, desinfetar novamente essa pele e vai então iniciar o procedimento com a pele devidamente anestesiada. Então, respondendo a essa pergunta, o microagulhamento é um procedimento doloroso? Depende, é relativo, tá? Pode ser que algumas pessoas sintam um desconforto maior do que outras e também de acordo com o comprimento de agulha que você utiliza. Lembrando sempre que até 0,50 milímetros costuma ser bastante tranquilo e não há necessidade de anestésico tópico. A partir de 50 milímetros em diante, 0,50 milímetros em diante, né, que é meio milímetro, né, então sim, pode-se utilizar e é realmente aconselhável a utilização de um creme anestésico tópico para que essa atuação seja mais tranquila, não seja desconfortável e o paciente não esteja ali apreensivo, à espera de sentir a dor, que a gente percebe que ele fica apreensivo, não está tranquilo, não fica à vontade. Então, até para que ele relaxe também, para que ele fique bastante à vontade, é interessante sim usar um creme anestésico para a gente realizar esse procedimento, tá bom? Esse tratamento. Vamos à terceira pergunta. Quem está no Instagram também pode colocar a sua pergunta aqui, a sua dúvida, que eu posso responder ao vivo.
Terceira pergunta: quais as marcas de produto que você aconselha? Que eu aconselho, no caso, né? A pessoa que me perguntou. Bom, então é assim, eu utilizo algumas marcas, nomeadamente, eu utilizo a Fusion, eu utilizo a Skin Clinic, eu utilizo a Toscane, que eu amo os resultados da Toscane, eu utilizo também a Meso Aesthetic e também utilizo, quando tem a possibilidade, a BioAge, né? Quando trago do Brasil, utilizo BioAge. Para quem está no Brasil, BioAge é uma das marcas que tem bastante resultado com o procedimento de microagulhamento. Aqui em Portugal nem sempre a gente consegue ter acesso à BioAge, mas ela é uma marca bastante relevante para atuar com o microagulhamento. Então essas são basicamente as marcas que eu recomendo: Toscane, Skin Clinic, Fusion, BCN, BioAge e Meso Aesthetic. Vamos passar para mais uma pergunta. Obrigada por estar aqui conosco nessa live. Obrigada por quem tá aqui ao vivo no Instagram, quem tá ao vivo no YouTube ou no Facebook nos assistindo agora. Muito obrigada. Não esquece de curtir, por favor. Isso é importante para nós, para que as plataformas entendam que o nosso conteúdo é relevante, para que a plataforma entenda que o nosso conteúdo é de valor e assim ela distribui também para o maior número de pessoas. Então, por favor, deixa aí o teu like, deixa o teu comentário e não esquece de partilhar, tá bem? Bom, vamos lá. Mais uma pergunta. É necessário finalizar com algum outro tipo de procedimento ou ativo? Bom, no microagulhamento, quando a gente está realizando esse tratamento, eu geralmente finalizo com uma máscara de ácido hialurônico. Não é recomendado finalizar o procedimento de microagulhamento com nenhum outro tipo de equipamento ou de aparatologia, tá? Por quê? Porque quando nós microagulhamos, a intenção do microagulhamento é provocar, sim, mini lesões. E a partir dessas mini lesões, a pele, ela automaticamente, quando é machucada, quando é lesionada, ela automaticamente inicia o processo de cura e de cicatrização. Automaticamente, é uma resposta fisiológica que não tem como evitar isso. Então, automaticamente ela vai iniciar o processo inflamatório, que é a primeira parte do processo de cura e de cicatrização. Ou seja, quando a gente machuca a pele, automaticamente ela entra no processo de cura e de cicatrização. Mas a primeira fase do processo de cura e cicatrização é o processo inflamatório. E eu preciso desse processo inflamatório. Você precisa desse processo inflamatório para produzir, para fazer com que a pele comece a trabalhar, se restaure, se recupere e produza todas as outras estruturas e substâncias que a gente quer, como por exemplo colágeno, como por exemplo elastina, como por exemplo ácido hialurônico. Então tudo isso vem dessa fase, dessa primeira fase, que é o processo inflamatório. Sem o processo inflamatório não existe a produção de um novo colágeno, de elastina e de ácido hialurônico. Então, no fundo, nós precisamos desse processo inflamatório. Por que eu estou falando do processo inflamatório? Porque a pergunta diz o quê? É necessário finalizar com algum outro tipo de procedimento ou ativo? Não. Microagulhamento, quando a gente realiza esse tratamento, a única coisa que se é aconselhável você pode usar o ativo que você utilizou durante o tratamento, se ele sobrou, sobrou algum resto de ativo, de produto na monodose que você usa, ou na ampola, ou no blend que você decidiu fazer. Você pode ter pego ampolas, por exemplo, a BCN trabalha muito com ampolas. Você pode ter pego ali 2 ou 3 ampolas e ter feito uma mistura, ter feito um blend, como a gente costuma chamar, e ter microagulhado essa pele, tá? Vamos supor que de repente sobrou, né, produto desse blend, você não utilizou tudo. E aí você vai utilizar o restante dos ativos que sobraram, você vai colocar nessa pele e aquilo que eu costumo fazer é colocar uma máscara específica para microagulhamento, que geralmente é a base
de ácido hialurônico e vou deixar repousar durante 20 minutinhos nessa pele para que possa hidratar bastante. E quando a gente remove essa máscara, fica como se fosse um filme sobre a pele que acaba protegendo a pele. Quando a cliente vai para a rua, vai para fora, vai embora, acaba protegendo essa pele de tudo, né, que tá lá fora e que de repente pode agarrar e pode penetrar, do pó, enfim, tá? Então, não é aconselhável a gente utilizar nenhum outro tipo de procedimento. Tem pessoas, alguns profissionais gostam de utilizar o LED. O LED é maravilhoso, mas não é no pós-microagulhamento imediato, porque o LED ele vai acabar por travar esse processo inflamatório. O LED ele vai acabar por acalmar essa pele, digamos assim. E a gente não quer acalmar essa pele, a gente não quer cortar o processo inflamatório, exatamente porque o processo inflamatório ele é necessário para a produção de tudo aquilo que a gente já sabe, colágeno, elastina, ácido hialurônico. Então, não, a gente não vai usar LED, não vai usar radiofrequência no pós, não vai usar nada disso. É somente os ativos que você usou durante o procedimento e você vai fazer essa máscara, que é uma máscara bastante hidratante, bem fresquinha, que dá uma sensação de alívio e que vai hidratar bastante, formar essa película na pele, protegendo a pele daí das agressões externas, da poluição, do pó, tá bem? É basicamente essa a razão pela qual não se utiliza. Agora, você pode sim, no intervalo entre uma sessão e outra de microagulhamento, você pode sim utilizar outros procedimentos para potencializar os teus resultados. Você pode sim utilizar uma radiofrequência, você pode sim utilizar um ultrassom, você pode sim utilizar o LED, você pode sim utilizar um jato de plasma, sim, entre sessões, ok? Mas no pós imediato, ou seja, a pele acabou de ser microagulhada, eu vou colocar algum outro procedimento logo de seguida sobre o microagulhamento, sobre a pele microagulhada? Não, isso não. Peelings químicos nem pensar, ok? Existem técnicas específicas onde pode se microagulhar, sim, com alguns peelings químicos, com pH específico, com concentrações específicas, mas isso é uma outra fase do microagulhamento, tá? E possivelmente, futuramente, a gente vai entrar também com essa técnica, com essa possibilidade. Mas agora, microagulhamento puro e simples, não, ok? Vamos para mais uma pergunta. Obrigada quem está aqui assistindo a gente. Muito obrigada. Vamos lá aqui. Mais uma perguntinha que chegou aqui para mim. Bom, Derma Roller é o mais seguro para trabalhar? Olha só. Não é uma questão de segurança, tá? O Derma Roller, ele é seguro. A pen, ela é segura. E os carimbos também são seguros. Um dermógrafo também é seguro. Aqui a questão é, se o profissional ele está habilitado, bem treinado, qualquer um dos instrumentos que ele decidir utilizar para realizar o microagulhamento, é seguro. Agora, quando você só tem treino e só tem prática com o Derma Roller e você quer atuar com uma pen sem ter prática, sem ter treino nenhum, não aconselho. Quando você quer trabalhar com um dermógrafo, não aconselho. Sem ter treino, sem ter prática, não aconselho. Tudo é preciso treino, tudo é preciso prática, tá? Então, não é uma questão do Derma Roller ser mais seguro para trabalhar, porque se o profissional está bem treinado, se ele está capacitado e sabe atuar com todos os instrumentos, então ele vai atuar de forma segura, seja qual for o instrumento que ele decidir utilizar, ok?
Vamos aqui para mais uma perguntinha. Você que tá aqui no Instagram, manda a tua pergunta também. Manda a tua pergunta que eu vou te responder. Olha, chegou aqui mais uma pergunta, que é: o que é indicado para cicatrizes de acne? Geralmente, as cicatrizes de acne são aquelas cicatrizes fundas, né? Que nós chamamos de cicatrizes hipotróficas, aqueles furinhos na pele, tá? Então, olha só, o próprio microagulhamento em si, o fato de lesionar a pele, já vai reestruturar esse tecido todo, já vai estimular a produção endógena de fatores de crescimento. E isso daí já vai também, por si só, acabar por nivelar a pele, né? Porque qual é o problema da cicatriz de acne? O problema da cicatriz de acne é que ela é funda, correto? As cicatrizes de acne são fundas. Então, qual é o objetivo do paciente quando nos procura? É nivelar essa cicatriz, fazer com que essa cicatriz funda seja preenchida e fique ao mesmo nível do restante da pele à volta, correto? Essa é a finalidade. Bom, então, o próprio procedimento de microagulhamento já vai fazer esse trabalho. Ele vai lesionar a pele, vai atuar, vai, durante o processo de cura e de cicatrização, vai promover a produção também de fator de crescimento, de colágeno, de elastina, de ácido hialurônico, e tudo isso por si só acaba por nivelar, por preencher essa pele. Porém, obviamente, nós não trabalhamos sem ativos. E os ativos que, na minha opinião, são os melhores ativos para preencher essas cicatrizes, fazer com que elas subam e fiquem à mesma altura, ao mesmo nível do restante do tecido à volta, é o ácido hialurônico e o próprio fator de crescimento, tá bem? Por quê? Porque o ácido hialurônico, ele vai preencher, ele é um ativo que quando entra em contato com a água, a gente bebe a água, a gente hidrata o nosso corpo, as suas moléculas expandem-se e ao se expandirem, vão preencher, vão ocupar espaço e vão fazer esse efeito de preenchimento. Mas, junto também com os próprios fatores de crescimento, vão ter um resultado fantástico para essa finalidade, para as cicatrizes de acne, para preencher esses furinhos, né, que são resposta do acne. Mais uma perguntinha para a gente responder. Bom, qual é o intervalo recomendado entre sessões de microagulhamento, obviamente? O intervalo recomendado é assim, tudo vai depender, né, da finalidade do teu tratamento. Se a finalidade do teu tratamento é promover rejuvenescimento, se a finalidade do teu tratamento é tratar uma ruga específica, um sulco específico, então a finalidade é produzir colágeno, correto? Nesse caso, a gente vai fazer uma sessão a cada 30 dias. Não recomendo que você faça sessões quinzenais. O objetivo é você lesionar essa pele e dar tempo para que ela possa se regenerar, se restaurar e completar o ciclo da produção de colágeno. Então, nesse caso, eu recomendo que as aplicações sejam a cada 30 dias, né? Porque toda essa estrutura de pele, ela vai levar entre 21 e 28 dias, depende de pessoa para pessoa, tá? Essas estruturas que são lá embaixo lesionadas, que são os queratinócitos, enfim, e todos os fibroblastos também. Então, falando principalmente de queratinócitos, tudo isso vai para ele se regenerar, para ele sofrer diferenciação e chegar lá em cima na última camada e ter o processo de cura e de reparação e de cicatrização totalmente finalizado, vai levar esse tempo, 28 dias, 26 dias, 30 dias, mais ou menos. Tem pessoas que o processo de cicatrização é mais acelerado, tem outras pessoas que têm um processo de cicatrização mais lento. Então, nunca
atuar com uma nova sessão antes dos 30 dias, tá? Eu às vezes até espero 35, 40 dias para começar, para fazer uma sessão seguinte, ok? Agora, quando a gente está falando de cicatrizes hipertróficas, aí é diferente. Cicatrizes hipertróficas são aquelas cicatrizes altas, tá? Caracterizada por uma formação desordenada de colágeno, uma formação excessiva, uma produção excessiva de colágeno. Então aí nesse caso a gente quer desordenar, a gente quer desalinhar, a gente quer desestruturar esse colágeno que foi formado de maneira excessiva e incorreta, que é o colágeno cicatricial. E aí nesse caso nós podemos sim atuar antes dos 30 dias. Com 15 dias, com 20 dias, sim, a cada 15, a cada 20 dias pode-se atuar para fazer tratamento de cicatriz hipertrófica, porque aí a finalidade não é construir, né? A finalidade é, na verdade, destruir esse colágeno cicatricial que acabou por se formar de uma maneira incorreta, de uma forma desordenada, de uma maneira excessiva, fruto de uma lesão profunda. Por isso que a gente não lesiona no microagulhamento de forma excessiva e nem lesiona de forma muito profunda, porque sim, corremos o risco de formar um colágeno cicatricial, que não é o colágeno que a gente está à procura. Não é esse colágeno que a gente tenciona fabricar na pele do nosso paciente, mas sim o colágeno regenerativo, que é formado de baixo para cima, e não o colágeno cicatricial que se forma de cima para baixo, ok? Mais uma perguntinha aqui. Após o procedimento de microagulhamento, quais os cuidados que o paciente deverá ter? Bem interessante esse aqui, tá, gente? Muito interessante. Olha só. Eu recomendo sempre, e isso aqui é algo assim contraditório, que eu vejo muito ainda se falar sobre isso. Existem alguns profissionais que recomendam no fim e que usam no fim das sessões de microagulhamento protetor solar. Protetor solar, gente, ele não é fabricado, ele não foi feito, não foi produzido para colocar em pele machucada, em pele lesionada. O protetor solar, ele foi feito, desenvolvido para ficar na superfície da pele. Se você tem uma pele lesionada, porque se você está usando microagulhas, você está abrindo microcanais nessa pele, certo? Então, tudo que você colocar em cima dessa pele, enquanto esses microcanais estiverem abertos, tudo vai entrar nessa pele. E se são produtos que não são estéreis, se são produtos que não são específicos para utilizar em sessão, em procedimento de microagulhamento, o que vai acontecer? Você pode ter uma reação adversa bem grave, você pode ter um processo alérgico, infeccioso, uma dermatite, você pode ter cicatrizes por conta de um processo alérgico, de um processo infeccioso, de uma dermatite. Você pode ter problemas bem sérios. Então, não se usa protetor solar no final das sessões de microagulhamento. Essa cliente e esse cliente só vão usar protetor solar depois dessa pele estar totalmente fechadinha. Alguns profissionais recomendam 24 horas. Eu, particularmente, só recomendo 48 horas depois. 48 horas depois de estar tudo fechadinho. Porque, assim, existem estudos que relatam que essas microlesões, né, que são causadas pelas microagulhas, que essas microlesões, elas podem fechar entre 15 minutos até 2 horas. Mas, a gente quando microagulha, a gente não faz só uma passagem. Nós fazemos várias passagens em várias direções. Então, essas microlesões, elas não vão fechar em 2 horas. Elas vão levar um pouquinho mais para fechar. Dependendo do comprimento de agulha, vai demorar um pouquinho mais do que 24 horas. Dependendo da profundidade que você atuou e do problema que você quer tratar, vai demorar um pouquinho mais de 24 horas.
Então, eu recomendo pelo menos 24 horas, 24 a 48 horas. Protetor solar não se usa no pós imediato de microagulhamento, somente a partir de 24 a 48 horas. E outros cuidados que esse paciente deve ter ele vai utilizar somente aquilo que eu recomendo. Vai fazer a limpeza dessa pele com uma água micelar específica, vai utilizar os produtos específicos, que muitas vezes já sai do gabinete com os produtos específicos. E que produtos são esses, Carla? Produtos estéreis. Produtos estéreis. Nunca colocar na pele um produto que não seja estéril, tá? Ele não vai utilizar creme, porque os cremes que ele ou que ela tem em casa, antes das 24 das 48 horas. Vai utilizar aquilo que leva do gabinete. Eu dou os produtos para essa pessoa levar para casa e utilizar em casa durante 24 a 48 horas. Inclusive as máscaras também, ok? Eu recomendo trocar a toalha de rosto, toalha de banho, trocar as fronhas que essa pessoa dorme. Eu recomendo não deixar os animais, tem animal de estimação, não subir na cama, não dormir na cama com essa pessoa durante essas 24 a 48 horas. Não deixar que esse animal toque no rosto, ela própria não pegar no rosto com a mão suja. Usar, obviamente, máscaras limpas, tá trocando de máscara o tempo todo, roupas limpas. Não fazer exposição solar direta enquanto não tiver tudo regenerado, tudo cicatrizado, ok? Basicamente isso. Esses são os cuidados básicos. Bom, por aqui nós ficamos. Ainda tem mais uma pergunta? Estão aqui me dizendo que tem mais uma pergunta. Então vamos lá para mais uma pergunta. Pensei que já tivesse acabado. A última pergunta agora. Ok. O que fazer quando o paciente é alérgico a algum produto que é indicado para o procedimento? Essa é uma pergunta que por acaso acho até que estava no YouTube ontem. Seguinte, gente. E falando dessa pergunta específica do YouTube, até era um vídeo sobre vitamina C que eu coloquei no YouTube. E a gente sabe, né? Você que é profissional, você sabe que a vitamina C, ela é essencial para fabricar, para produzir colágeno. Ela é essencial para fortalecer a tripla hélice e para fixar, né, o colágeno com a tripla hélice. Então não existe formação de colágeno sem vitamina C. E aí, o que acontece? Tem pessoas, aqui a pergunta específica do YouTube até foi, quando a pessoa, o cliente, tem alergia a um sérum de vitamina C. Bom, nesse caso, pode ser que o sérum não seja estéril. E aí não é recomendado mesmo. Nada que não é estéril deve entrar na pele. Se for um sérum estéril, obviamente, sim, não tem problema nenhum. Mas aí vou voltar para a pergunta. Então vamos supor que o sérum era estéril e era um sérum de vitamina C. A pessoa pode ter alergia à vitamina C ou a pessoa pode ter alergia a algum componente, a algum veículo que está no sérum. Alguma outra substância, porque o sérum ele não é feito só de vitamina C. Ele é feito de algumas substâncias que vão veicular, que vão levar essa vitamina C para dentro da pele. Então pode ser que essa pessoa nem seja alérgica à vitamina C, mas seja alérgica a algum componente desse sérum. Outra questão. Vamos supor que você colocou um ativo estéril na pele do teu paciente. Pode ser que esse paciente tenha alergia, mesmo sendo um ativo estéril? Pode. Mesmo sendo um ativo estéril, se essa pessoa tiver alergia a alguma substância, por exemplo, dexapantenol, que é ótimo para hidratar, para regenerar, para cicatrizar, né? Vamos supor que essa pessoa tenha alergia a dexapantenol, que é a vitamina B5. Se ela tiver alergia a isso e se ela souber que tem alergia a isso, você não usa, mesmo que seja um ativo estéril, você não usa. Por isso é que existe a ficha de anamnese, por isso é que existe toda uma conversa prévia para que a gente possa identificar se o paciente tem alergia a alguma substância.
se o paciente tem respostas alérgicas ou sensibilidade, enfim, a qualquer substância. Se ele conhece que tem alergia ou sensibilidade a algum princípio ativo, ele tem que informar, e é por isso que a gente entrega para ele um termo de consentimento, uma ficha de anamnese, para que ele possa relatar nessa ficha as possibilidades ou as alergias ou os problemas de saúde que ele eventualmente possa ter. E aí a gente vai avaliar essa ficha técnica, essa ficha de anamnese, e vai então escolher uma solução alternativa. Se você está vendo que está ali escrito que ele tem alergia a algum princípio ativo, obviamente você não vai usar esse princípio ativo, você vai recorrer a outro. Combinado? E se você utiliza algum produto que não é estéril, você aumenta ainda mais. Você aumenta significativamente a tua possibilidade de ter respostas, processos alérgicos, processos inflamatórios, dermatite, por conta de utilizar produtos inadequados para a técnica de microagulhamento. Ok? Combinado? Eu acho que ficou esclarecido por hoje. Por hoje nós encerramos aqui a nossa live. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado bastante, que tenha te respondido aqui as tuas perguntas, que essas respostas possam te esclarecer bastante e te ajudar a seguir em frente realizando a tua técnica de uma maneira mais segura, mais confiante e obtendo melhores resultados possíveis. Fica aqui com a gente, nós vamos ter sempre vídeos aqui informativos com conteúdo bastante relevante para te ajudar no teu crescimento, na tua caminhada, na tua jornada. Um grande beijo, não esquece mais uma vez de curtir, de comentar e de partilhar. Te espero na próxima live.